Irmãos, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos dentro dessa humilde casa espírita, que é a casa de nosso lar, no qual nós deslocamos dos nossos lares e aqui estamos mais uma vez, sempre com o mesmo propósito de buscar uma reforma íntima. E de tudo aquilo que estamos aprendendo, cada qual de nós temos a oportunidade do trabalho individual. Vamos então agora por esforçar para deixar lá fora, como sempre lembramos e relembramos, o trabalho, o problema do dia. Vamos deixar lá fora tudo aquilo que pertence à terra e ter os nossos pensamentos voltados dentro desta humilde casa nesse instante. Vamos unir os mesmos e, através de uma prece, vamos pedir ao Senhor pela abertura da nossa reunião pública desta noite de hoje. Ó Jesus amado, nosso irmão maior, aqui encontramos-nos com mais essa oportunidade essa edificante, no qual vós nos concede na noite de hoje, para que sempre busquemos o melhor para cada um de nós. Assim, irmão maior, que possamos, através desses estudos, afastar-nos cada vez mais das nossas ignorâncias, egoísmos, de tudo aquilo que nos impede de sermos um pouco melhores no chão terrestre, visando cada vez mais a nossa verdadeira pátria, que é o mundo dos espíritos. E assim, possamos nós outros, de tudo aquilo que estamos aprendendo, esforçar por ser merecedores das vossas benevolências supremas. E assim, rogamos a vós a permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Que vós nos abençoe e ilumine a todos nós. Como bem sabemos, não é? É uma reunião pública que todos nesse instante possam prestar bem atenção, fixar os seus pensamentos dentro desta casa, nesses instantes, no qual, não é? Nós vamos aprender nesta noite de hoje. Como sempre lembro e relembro a todos, estamos dentro de uma sala de aula e buscamos aquilo real para nós. Temos hoje a nossa irmã Sueli, que veio de Barbacena, trazer um estudo edificante, que todos assim possam prestar bem atenção, não é? E manter cada vez mais o silêncio, para que o estudo tenha mais proveito, de uma forma geral. Passo a palavra para a nossa irmã e também o microfone. Pode colocar, por favor. Pronto. Boa noite, gente. É muito bom estar aqui novamente, né? Estarmos prontos para mais um estudo. E a gente escolheu um estudo um tema um tanto complexo, meio difícil de estudar, mas eu fui tentada a estudá-lo. Espero conseguir passar a mensagem na noite de hoje. Ele vale muitas reflexões. A gente escolheu falar sobre provas e expiações. É castigo ou é oportunidade? E a gente ouve falar há muito tempo que vive num mundo de provas e expiações. Mas será que nós sabemos realmente o que vem a ser essas provas e expiações? Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar para nós da progressão dos mundos habitados. Ele vai dizer que engana quem pensa que a Terra é o único planeta habitado, que são muitos planetas habitados, que a gente não consegue nem mensurar a quantidade. E esses planetas habitados,
eles têm uma progressão. Qual é a progressão? Começa com primitivos, depois é provas e expiações. Saindo de provas e expiações, tem a regeneração, que é o que nós estamos pleiteando por aí. Depois de provas e expiações, de regeneração, vem mundos ditosos e, por fim, mundos celestes ou divinos. A progressão dos mundos, nós só vamos conseguir chegar a ela com a nossa própria progressão, com a evolução do nosso ser. Hoje nós estamos no mundo de provas e expiações. Segundo os espíritos, são tribulações, são males que a gente passa até se endireitar. As provas e as expiações, segundo o Espiritismo, são conceitos usados para designar um tipo de sofrimento. E o sofrimento é um mecanismo que a divindade usa para nos colocar nos trilhos. Quem aprende com a dor vai se melhorando. Então, a gente pode concluir o quê? Que um planeta de provas e expiações é também um planeta escola. Como disse o nosso irmão aqui no início, nós estamos numa sala de aula, nós estamos numa escola e estamos aqui para aprender. E quanto mais a gente aprende com as oportunidades, menos a gente sofre. O mecanismo do planeta de provas e expiações é o seguinte, é o livre-arbítrio. Quando a gente está lá no mundo primitivo, estamos na ignorância. Não existe racionalidade, não existe razão. O espírito, ele evolui como a pedra, como o vegetal, vai evoluindo de outras formas. Mas já no mundo de provas e expiações, entra o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio, se não as escolhas? Então, o mecanismo das provas e expiações é o seguinte, eu escolhi mal? Beleza, eu vou ter que reparar esse mal. Se eu não reparar ainda nessa vida, numa próxima eu vou reparar. Eu escolhi bem? Ótimo, eu vou crescer cada vez mais com essa minha escolha e quanto melhor eu vou escolhendo, mais eu vou colhendo bons frutos. Esse é o mecanismo das provas e das expiações. Então, o que a gente conclui? Expiação é a educação do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Escolhas. Então, quando eu educo o meu livre-arbítrio, eu escolho para o bem. Eu escolhendo para o bem, eu vou evoluindo cada vez mais. Se eu escolho para o mal e faço alguém sofrer e sofro com esse alguém, eu vou ter que reparar de alguma forma. É castigo? Não. É sempre oportunidade que Deus nos dá para a gente se encaixar no caminho reto. As provas, elas estão associadas a espíritos mais maduros moralmente. Espíritos mais amadurecidos. Então, lá no plano espiritual ainda, antes de reencarnar, o espírito participa da escolha do gênero da sua prova. Como que isso acontece? Um espírito mais maduro, como nós já dissemos, é alguém que já tem capacidade de fazer as suas próprias escolhas. O espírito dialoga antes de reencarnar com seu mentor espiritual e juntos eles vão decidir qual a melhor prova que o espírito vai passar numa próxima vida para ele amadurecer cada vez mais a sua moral. Porque a prova, ela é amadurecimento do senso moral. Um espírito em provação está amadurecendo cada vez mais.
ela não é imposta. Na maioria das vezes, a prova é voluntária. O espírito, antes de encarnar, ele escolhe junto com seu mentor. E o mentor muitas vezes permite, porque ele sabe que aquele espírito tem maturidade suficiente para encarar aquela vicissitude. Ele não vai sucumbir, ele vai encarar aquela dificuldade porque ele é maduro, porque ele é capaz. Então o sofrimento vai vir para ele, mas ele vai saber reagir a esse sofrimento e vai cada vez mais procurar fazer o seu melhor, porque ele já está amadurecido moralmente. Deu para entender a prova? A expiação já tem um caráter totalmente diferenciado. A expiação, ela tem a ver com espíritos rebeldes, com espíritos resistentes, com espíritos viciosos, que insistem no caminho errado, que insistem no caminho do mal. E acaba se prejudicando e prejudicando a outrem. A expiação começa lá, logo que a gente desencarna, a gente vai chegar no plano espiritual e já vai começar o sofrimento. O sofrimento nas regiões umbralinas, porque nós usamos mal o nosso livre-arbítrio. O espírito em expiação, ele não tem condições morais nem psicológicas de escolher o que ele quer passar numa próxima vida, por conta da sua rebeldia, por conta da sua resistência nos erros. Então ele é convidado, ou seja, é imposto para ele o momento dele reencarnar naquela dificuldade, naquela dor, e aí é uma dor física, ou uma dor moral, ou uma dor financeira, ou uma dor psicológica, ou uma dor familiar, onde ele precisa se melhorar. Nós vamos dar um exemplo agora claro de provas e expiações. Está no livro Nosso Lar e André Luiz nos conta. É sobre os pais dele. O pai de André Luiz, ele desencarnou e foi para regiões umbralinas porque usou mal a sua última encarnação. Fez mau uso do seu livre-arbítrio, provocando dificuldades na vida da esposa, dos filhos, de alguns parentes, dos seus sócios, porque ele só queria levar vantagem. Para ele aquela vida era aquela vida só, e quanto mais vantagens ele levasse, melhor seria. Teve 2 amantes, eram 2 jovens que ele acabou levando à perdição, e quando ele desencarnou e foi para as regiões umbralinas, ele começou a sentir as dores da expiação, ou seja, o sofrimento de ter usado mal o seu livre-arbítrio. Assim, aquelas mulheres que ele lesou, que ele levou à prostituição porque as contraiu como amantes, começaram a obsidiá-lo lá no plano umbralino, e ele sofreu bastante. Laerte, o nome do pai de André Luiz, foi convidado, ou seja, foi imposto para ele uma reencarnação com aquelas 2 mulheres. Ele ia vir, se não me engano, o pai das 2, para ter uma vida diferenciada com elas e mostrar para elas um caminho melhor. Seria uma dificuldade muito grande para ele lidar com aquelas 2 filhas, visto que numa vida anterior ele já as tinha prejudicado. E elas também já não tinham muita simpatia por ele lá no plano espiritual. Percebe o caráter da expiação? A prova nós vamos ver pela mãe de André Luiz. Um espírito iluminado, uma senhora que viveu uma vida plena, dedicada ao filho, aos filhos, ao marido, ao lar, à vida religiosa, à fraternidade com as pessoas. E logo que ela desencarnou, ela foi para regiões
melhores, regiões onde ela tinha um patamar evolutivo melhor e ela podia agora usufruir das benesses de ter usado bem o livre-arbítrio dela. Cuidou bem da família, cuidou bem do marido, cuidou bem dos afazeres, cuidou bem da humanidade toda. Quando ela soube da reencarnação do seu ex-marido com aquelas moças, ela chamou seu mentor espiritual e disse para ele: eu até arrepio quando eu falo, mas eu quero reencarnar, se me for possível, como prova, cuidando de Laerte e das moças como filha. Eu gostaria de reencarnar com eles para ajudá-los nesse processo de resgate. O mentor espiritual da mãe de André Luiz, sabendo da sua potencialidade, da sua capacidade moral, permitiu que ela viesse, esposa de Laerte, mãe daquelas meninas. Ela passaria por grandes dificuldades, teria 2 filhas difíceis, teria uma vida cheia de dificuldades, mas ela iria aprimorar cada vez mais o seu senso moral. Viram a diferença entre provas e expiação? Que muita gente fala assim, não, a gente pede para nascer sim, desse jeito ou daquele outro. Depende. Muitas vezes a gente não pede, muitas vezes nós somos convidados a vir numa situação de dor pela necessidade do nosso espírito. Então, essa história que a gente colocou de André Luiz está lá no livro Nosso Lar e foi só para ilustrar como que se dá mais ou menos a escolha do gênero das provas. André Luiz ficou até muito preocupado com a mãe dele quando ela contou para ele, se não me engano está no capítulo 46. Eu posso ter me enganado, mas é ali entre 40 e 46. Ele, preocupado, ele fala para a mãe dele que ele tinha preocupação com aquela situação, que ela viria, mãe daquelas criaturas, e o pai já tinha feito tanta besteira numa encarnação anterior, será que ela ia dar conta? Ela disse, eu conto com as suas orações, conto com a minha espiritualidade benfeitora, e com certeza nós vamos vencer essa batalha. Então é muito bonito quando a gente vê um pai de família, uma mãe de família dedicado, cuidando tudo direitinho, mesmo cheio de sofrimento. De repente, por estar fazendo tudo certo, nem está em expiação, está em prova, está aqui porque está colaborando com a dificuldade do filho, colaborando com a dificuldade de um vizinho, de um parente próximo. É preciso que a gente comece a ver essa diferença entre prova e expiação para entender o consolo da doutrina espírita. Provas ou expiações não importa, ambas são necessárias para o nosso processo evolutivo. Ambas têm a ver muito com a lei de causa e efeito, que é uma lei de Deus e que ela vem para reger os nossos destinos. Deu para entender essa parte, não deu? Então, Deus, ele usa o mecanismo da dor, na maioria das vezes, para nos ajudar. Então, a gente não pode pensar nunca que a dor é um castigo. A gente tem que pensar sempre que ela é uma oportunidade da gente se melhorar. Na verdade, nós não sabemos se estamos provando ou se estamos expiando. Só o espírito lá do lado de lá, antes de reencarnar, é que sabe se vai ser prova ou se vai ser expiação. Mas não importa saber isso, importa como eu estou lidando com o processo, como eu estou lidando com a dificuldade que vem para mim. Porque da forma que eu estou lidando, vai me dizer se é prova ou expiação. Se eu sou aquele espírito reclamão, se eu sou aquele espírito que com toda dificuldade eu continuo errando, continuo persistindo na coisa errada, com certeza deve ser expiação. Mas se eu estou resignado, se eu estou compreendendo que aquela dificuldade está vindo para me ensinar algo, é prova. Então, a gente precisa começar
a entender esses dois conceitos da doutrina espírita, que vem para nos esclarecer cada vez mais. A Terra, nós sabemos que é um planeta bem material. Aqui não tem como se viver de luz, aqui não tem como se viver apenas de meditação, apenas de energia. A gente precisa de trabalho e precisa de adquirir bens materiais para sobreviver, seja moradia, seja alimentação, agasalho, condução, tudo isso é importante e é muito importante. Agora, como eu estou lidando com isso? Como eu lido com o meu trabalho? O meu trabalho, eu tenho comprometimento com ele ou eu só quero o meu salário no final do mês e dane-se o mundo porque eu não me chamo Raimundo? Porque se eu só estou preocupado com o que eu vou lucrar no final do mês, e aí eu toco o meu trabalho de qualquer maneira, eu estou contraindo débitos para uma próxima vida. Se eu estou trabalhando com toda a energia que eu posso, por mais que eu reclame um pouquinho, mas eu vou para casa, eu deito com a minha consciência tranquila, porque eu fiz um bom dia, eu fiz um bom trabalho, com certeza eu estou plantando coisas boas e eu vou colher bons frutos. E até o meu rico dinheirinho, que não é rico nada, é bem pouquinho, ele rende. Rende porque eu estou fazendo a coisa certa. Percebem que se a gente começa com muita reclamação, com má vontade no trabalho, o dinheiro não dá para nada. Porque a gente atrai para nós tudo aquilo que a gente pensa. A gente atrai para nós todas as nossas insatisfações. A gente não faz mal só para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente faz mal para nós mesmos. Então, Deus utiliza os recursos materiais como um material didático para a gente evoluir. E esse material é que vai fazendo cada vez mais a gente sendo feliz. Se eu trabalho, adquiro coisas, tudo com boa vontade, na honestidade, perfeito, eu posso ter casas, carros, é um direito meu. Agora, eu estou também amealhando coisas para mim e não estou nem preocupado com a fraternidade, eu não estou nem preocupado em ajudar as pessoas, porque o que Deus quer de nós é que a gente adquira as coisas, mas também reparta quando necessário, de acordo com o que vem para nós, um pedido aqui, um pedido ali. Então esse é o mecanismo do trabalho e da fraternidade. Emmanuel vai dizer para nós que o caminho da evolução é a sabedoria e o amor. Que a evolução é como um pássaro. Ele tem duas asas para alçar voo rumo aos céus. Uma asa é a da sabedoria, a outra é a do amor. Se eu uso bem essas duas asas, eu vou chegar rapidão aos mundos celestes que nós dissemos. Agora, como eu estou usando a asa da sabedoria e do amor? Nós temos um exemplo maior de sabedoria e de amor, que é Jesus. Ele pautou a sua vida todinha em sabedoria e amor. E ele usou a sabedoria e o amor exatamente para nos ensinar como que a gente deveria viver. E é por isso que quando Kardec pergunta para os espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus colocou na Terra para nos servir de guia e modelo, a resposta foi Jesus. Está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Porque Jesus é o nosso modelo. E ele pautou a sua vida em sabedoria e em amor. É por isso que toda vez que a gente tem que tomar uma decisão,
toda vez que a gente está em dificuldade, por pior que ela seja, é bom que a gente se recolha no cantinho da prece e a gente converse com Jesus e pergunte para Ele: o que você faria se estivesse no meu lugar? E comece a pensar nas coisas que Ele fez por aqui, quando Ele passou por aqui, e tentar fazer igual. Nós vamos conseguir? Não sabemos, mas nós vamos tentar. E quando a gente tenta fazer a coisa certa, a gente acaba tendo a ajuda da espiritualidade. E aí, a gente vai se aproximando cada vez mais da caridade, da forma que Jesus entendia, que também está no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec pergunta para os espíritos como é a caridade da forma que Jesus entendia. Não a caridade que nós entendemos, que é dar o pão ali fora, que é dar a cesta básica. Não, Jesus entendia a caridade de uma maneira muito diferente da nossa. Está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Ele entendia a caridade assim: benevolência para com todos. Ele procurava ser bom o tempo todo. E não bom só para o filho, para o marido, para a esposa, para o colega, para o vizinho. Bom, independente de quem fosse. Indulgência para com as imperfeições alheias. E isso nós não somos, infelizmente. A gente adora tirar uma pedrinha, né? A gente não consegue ser indulgente. Nesses tempos, então, de política, de internet, indulgência passou longe de nós. A gente está com raiva do Lula, ou a gente está com raiva do Bolsonaro, e a gente acaba deixando de ser indulgente. Todos nós. Quando não é um, é outro. E a gente esquece que Jesus fala da indulgência com as imperfeições alheias, que embora as pessoas sejam imperfeitas, elas podem melhorar e que a nossa boa energia pode ajudá-las. E nós, muitas vezes, esquecemos disso. E uma outra forma que Jesus vê a caridade é o perdão. O perdão das ofensas e o perdão para qualquer um. E nós não estamos sabendo perdoar, nós estamos sendo implacáveis. Estou falando por mim mesma, que andei aborrecida com um monte de coisa aí, andei jogando um monte de pedra, e já andei puxando minha orelha também, estou tentando me refazer, porque a gente não pode se deixar levar apenas pelas emoções da internet, apenas pelas emoções da televisão, apenas pelo que o outro disse, porque senão a gente acaba sucumbindo. E aí, se estamos em prova ou expiação, vamos estar usando errado o nosso livre-arbítrio. Então é preciso que a gente vigie, é preciso que a gente olhe bem como é isso. Isso não quer dizer que a gente tenha que passar a mão na cabeça das coisas erradas, das pessoas que fazem coisas erradas, mas a gente sendo benevolente, indulgente e sabendo perdoar, a gente vai conseguir emitir boas energias para as pessoas, para o Brasil, para a vida, para que as coisas possam melhorar. Pelo menos é essa a intenção da grande maioria nos dias de hoje. E Richard Simonetti vai falar para nós que nós não podemos ser pássaros de asas quebradas, porque uma ave que tem uma asa só, ela não consegue voar. Então muita gente investe só em sabedoria e esquece o amor. E aí tem títulos, tem poder, tem casas, fazendas, dinheiro. A gente vê hoje no meio político muito poder, mas não tem amor. E Paulo já fala lá em Coríntios 1 que sem amor nem o ouro vale a pena. E Richard Simonetti, num de seus estudos, ele vai dizer que muitos poderosos usaram a asa da sabedoria e esqueceram a asa do amor e sucumbiram na humanidade inteira.
Nós temos Hitler, nós temos Mao Tse Tung, nós temos Stalin, e muitos outros, e nós estamos vendo aí, na Rússia, nós estamos vendo esses poderosos que não sabem o que é amor, mas são inteligentes, são sábios, conseguem resolver tanta tramóia, mas não sabem amar. São ricos de sabedoria e pobres de amor. Vão vagar no umbral, vão sofrer muito. E eu me recordo de uma palestrante, uma vez que eu ouvi, que ela disse assim, depois que eu descobri que não existe morte, eu nem me revolto com esse tipo de gente, porque eu falo, coitado, ele vai sofrer muito. Mas a gente fica pensando, né, o que vai ser dessas pessoas que fazem as outras sofrerem tanto. Nada fica sem reparo. Eles hoje estão usando mal o livre-arbítrio deles. E muitas vezes nós, na nossa pequenez, achamos que só eles são maus, que nós somos os bonzinhos, que nós somos os coitadinhos. E muitas vezes nós não somos, porque quando a gente julga errado, quando a gente revolta com alguma coisa, nós também estamos deixando de investir no amor. Da mesma forma, se a gente investir demais em amor e esquecer a sabedoria, vamos virar o quê? Fanáticos. Vamos ter uma fé cega. Vamos começar a endeusar político. Vamos começar a achar que o político é um Deus e que ninguém pode fazer nada com ele, porque ele é perfeito. Vamos começar a endeusar pessoas. Vamos começar a endeusar animais, porque a gente só ama. E aí a gente ama demais o animal, mas a gente não tem a sabedoria de entender que o animal, ele sente tudo, mas ele não é um filho, ele não é um ser humano, e eu não tenho que tratá-lo como um ser humano, eu tenho que tratá-lo como um animal. Isso é uma questão de sabedoria, porque muitas pessoas estão chegando ao ponto de dar casa, comida, cama para um animal e passa na rua, vê uma criança, não tem coragem de dar um pão. Isso é investir em amor e esquecer da sabedoria, porque a gente tem que ter sabedoria para ver o que é certo e o que é errado. Então é buscar o que nós estamos fazendo aqui na noite de hoje, de entender um pouquinho mais as leis divinas, de entender essa doutrina abençoada que nos esclarece tanto, de buscar aperfeiçoar a nossa mente e aí juntos, sabedoria e amor, para nos ajudar a evoluir cada vez mais. Saber o que é certo, saber o que é errado, saber respeitar, trabalhar com empatia, cuidar das pessoas, cuidar dos animais, mas cada coisa no seu devido lugar. Senão vai chegar o ponto que vai ver uma mãe puxando um filho e carregando o animal no colo. E aí não vai ficar legal, não é mesmo? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa inversão de valores. Porque a inversão de valores está aí na internet, mostrando para nós. Tudo que a gente achava que era errado agora pode, e muita coisa que a gente acha que é certo não pode. E as coisas não podem caminhar por esse meio. E como que nós vamos resolver isso? Não vai ser atirando pedras, não vai ser brigando nas redes sociais, não vai ser brigando com um parente, com um amigo, por causa de fulano e de beltrano. Vai ser fazendo a nossa melhor parte. E quando eu faço a minha parte, eu sou exemplo. E o exemplo arrasta. A pessoa me vê como exemplo e aí eu começo a caminhar e a pessoa fala, não, ela está fazendo isso, está ficando legal, está sendo bom para ela, eu vou fazer também, vai ser bom para mim. Então a gente vai sendo exemplo. Então é fazer o bem, no limite das nossas forças, como disse lá no Livro dos Espíritos, porque só não fazer o mal, gente, é muito pouco. Os próprios Espíritos dizem isso. A gente precisa fazer o bem no limite das nossas forças. Ah, eu não faço mal para ninguém. É pouco.
Não fazer o mal é muito pouco. A gente não deve fazer o mal, mas deve fazer o bem. Eu não tenho condições de ajudar ninguém materialmente. Não estamos falando de materialidade apenas. Estamos falando de respeito, de empatia. Estamos falando de uma visita. Estamos falando de ser amigo, de ser companheiro, de participar das reuniões, de ajudar na casa, de ajudar onde tiver que ajudar. O bem por si só é muito fácil de fazer, o mal é barulhento. Você fazer o mal, você tem que fazer força. O bem não. Um sorriso que você deu trabalho, você já está fazendo bem. Então o bem, ele não gasta nada. O mal é que dá trabalho, porque você tem que pensar. Você tem que articular para fazer o mal. Então é melhor não pensar. É melhor sorrir, dar mais bom dia, tratar os outros da melhor forma que você puder. De preferência em casa, porque a gente tem mania de sorrir para os de fora. E os de casa a gente trata com a casca e tudo. E aí que está o erro. E por que a gente trata com a casca e tudo? Tá lá, Laerte vai reencarnar com quem? Com quem estava provocando ele. Dona Laura vai reencarnar... Não é Laura não, desculpa o nome da mãe da André Luiz. Eu procurei e não encontrei. A Laura é mãe de Lídias. A mãe de André Luiz vai reencarnar com as duas mães de duas amantes do seu marido. Como é que vai ser a relação dessa mãe com essas filhas? Será que vai ser boa? É uma novela. E aí? É preciso que a gente encare a dificuldade dentro de casa. Se eu não combino com fulano, boa coisa eu não fui para ele numa outra vida. Ou boa coisa ele não foi para mim. Então, melhor que eu reajuste aqui e agora, porque numa próxima vai continuar essa confusão toda de novo. E quando eu vou reajustando, quando eu vou fazendo a coisa certa agora, numa próxima vai ficar mais suave. Ao invés de mandar eu vir, eu vou dizer, não, eu quero ir. É muito diferente, né? É tão bom a gente poder escolher, e escolher bem, escolher o certo, né? Então é isso. É fazer o bem no limite das nossas forças. A dor, meus irmãos, ela é tão necessária, mas tão necessária que, segundo Haroldo Dutra, a gente pode não estar fazendo nada de errado. A nossa vida pode estar indo da melhor forma possível. Mas se a gente tiver que passar uma situação de dor, alguém que a gente ama faz uma besteira e a gente sofre. É ou não é? Não é assim que acontece? A gente lá vai no caminho direitinho, lá vai tudo certo. Aí você até pergunta, que mal eu fiz para Deus, né? Mas é porque a dor, aquele momento, ela é necessária para você crescer de alguma forma. Então você pode estar fazendo tudo certo. Se você tiver que passar por uma dor, você vai passar. Alguém que você ama vai fazer uma caca e você vai sofrer por causa dessa pessoa. Então é encarar a dor como um remédio. É difícil, mas é um remédio amargo. Encarar a dor como uma lição. Fazer tarefa de casa quando a gente é criança não tem tortura maior. Fazer o tal do TCC na faculdade não tem tortura maior. Dá trabalho, mas é para crescer. Assim é a dor. E é por isso que os espíritos falam que a dor é mestra. A dor educa. Se você come demais, o que acontece? Dói a barriga. É a dor te chamando. Epa, por que você comeu isso tudo? Se você bebe demais, dói a cabeça. É a dor te falando, por que você bebeu tanto? Então, todo momento a dor está nos puxando para o trilho. Nós precisamos prestar atenção nas dores que vêm para nós. Porque a chance da gente não ter problema aqui na Terra, ela é quase zero. Aqui é planeta de provas e expiações. Se não estamos provando, estamos expiando. E se não estamos nem provando, nem expiando, ou seja, estamos vivendo bem light, não tem dor nenhuma, procura fazer tudo certo para não ter que expiar lá na frente. Então, esse é o mecanismo das provas e expiações. E a gente precisa aproveitar a vida
enquanto a gente está a caminho. Aproveitar a vida com coisas boas, com coisas certas. Porque passa tudo na vida, passa o que é bom, passa o que é ruim, mas fica o aprendizado. O que eu aprendi com aquela dificuldade? Isso eu levo comigo. O que eu ensinei com aquela dificuldade? Isso eu levo comigo. O que eu fiz de bom com aquela situação? Isso eu levo comigo. O que eu fiz de ruim com aquela situação? Isso eu levo comigo. De qualquer forma, fica impregnado no meu perispírito e eu levo comigo para o plano espiritual e aí lá vai ser decidido se eu vou sofrer ou se eu vou escolher. Então é melhor que a gente comece a escolher bem aqui e agora para que a nossa vida do lado de lá seja mais suave. Não é mesmo? Então, o melhor caminho é reverter dor. Reverter. Como é que eu reverto dor? A perda de um ente querido, seja pelas vias da morte, seja uma separação, seja um filho que foi estudar fora, seja um marido que resolveu levar uma amante para casa e largou nós aqui, seja uma esposa que também perdeu a cabeça e fez alguma coisa errada. Ao invés da gente desesperar e se revoltar, procure pessoas que também sofrem do mesmo problema. Dialogue, converse, troque ideias, trocar figurinha, como diz assim, nesse tempo de Copa, né? Troca figurinha, conversa, porque de repente, um com a sua dor, o outro com a dor dele, ajuda. Um ajuda o outro. Se o problema é solidão, depressão, visite asilos, orfanatos. Tem lugar mais gostoso de ir do que um asilo? Tem lugar mais gostoso de ir no orfanato, de ver aquelas crianças, bater um papo? Eu faço um trabalho voluntário desde 2009 num asilo, num único asilo. Se eu não vou lá pelo menos 2 vezes no mês, eu adoeço. Eu gosto muito de ir lá. E eu faço esse trabalho lá desde 2009. Me faz um bem tão grande. Eu trabalho no hospital regional e hoje lá no PA tem uma das idosas desse asilo. Ela me vê, ela chora, ela fica toda emocionada. Porque ela fala muito embolada por causa do AVC e ela fala que é só a única visita dela. Mal sabe ela que eu nem fui lá visitar ela, eu estou trabalhando. Mas acabo indo lá no leito dela, converso com ela. Mas eu falo, é gratificante para nós ter esse contato. É muito bom procurar pessoas que têm problemas e dividir os problemas da gente com elas. Se o seu problema é falta de dinheiro, que eu acho que aqui ninguém tem, todo mundo tem cara de fazendeiro, né? Se o problema é a falta de dinheiro, procure, toda vez que o dinheiro chegar à sua mão, gastar com coisas úteis. Evite o desperdício. Tem pessoas que reclamam da falta de dinheiro, mas mal pega o dinheiro ou gasta com bebida, ou gasta com porcaria e esquece do necessário. Se o problema é a falta de pão, valorize a migalha que tem na sua mesa. O pouco alimento que tiver, dê valor. Ore por aqueles que produzem o alimento na lavoura. Ore por aqueles que trabalham no alimento chegar à nossa mesa. É a melhor forma de reverter sofrimento em benefício. E aí nós vamos vendo quanta coisa boa vai nos acontecendo. Prova ou expiação, não importa. Se eu estou aprendendo, já está valendo. Se eu sou um espírito em prova ou expiação, quanto mais eu buscar pautar minha vida em sabedoria e em amor, mais eu vou sair da expiação e vou me aproximar da prova. Porque nós percebemos, eu acho que deu para vocês entenderem, que a prova é um espírito mais tranquilo, a prova é um espírito menos reclamão, a prova é um espírito que tem mais maturidade moral. Então, quanto mais eu enfrentar a dor com dignidade, mais eu vou me afastar, mesmo que eu esteja em expiação, eu vou estar me afastando dela, porque eu estou usando a asa do amor e da sabedoria e estou galgando o voo rumo à evolução. A justiça da Terra, ela é
semelhante à justiça divina. Ela imita a justiça divina. Um presidiário, por exemplo, quando ele estuda, faz as coisas certinhas lá na cadeia e trabalha, o que acontece com ele? Reduz a pena, não é mesmo? Logo, logo ele consegue a liberdade porque ele trabalhou, fez tudo o que era certo e estudou. Isso fez com que ele reduzisse a pena. Assim é a lei divina. Quanto mais eu estudar, quanto mais eu compreender, quanto mais eu trabalhar e fizer o bem, mais eu vou me aproximando da liberdade do meu espírito. Aí quando eu desencarnar lá no plano espiritual, eu vou estar numa região mais tranquila. Eu não vou ser aquele mendigo na rua em busca de coisas porque eu me perdi nas drogas, na bebida, na preguiça, na maledicência, porque quando o espírito faz tudo errado, ele vai ser mendigo lá no plano espiritual. Esses que a gente vê vagar na terra, nós estaremos vagando no umbral. Mas se a gente faz tudo certo, nós não vamos vagar, nós vamos caminhando mais para o sentido moral da coisa. E a doutrina espírita, ela vem nos consolar através disso. Jesus, quando veio aqui, ele nos prometeu um consolador. E a doutrina espírita se coloca como esse consolador prometido por Jesus. Por quê? Porque ela nos explica de onde a gente veio, para onde que a gente vai e o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Por que a gente nasce com determinadas doenças? Por que a gente sofre alguns problemas psicológicos, alguns problemas financeiros, alguns problemas familiares? Agora deu mais ou menos para entender, não deu? Plantação, colheita. Se eu faço bem, eu colho bem. Se eu faço mal, eu colho mal. Ah, mas eu não fiz nada nessa vida e a minha vida está uma porcaria. Mas e na outra? Você não lembra? Então, se você não está tendo uma vida boa agora, começa a fazer tudo certo para a próxima ser boa. Porque se você continuar revoltada, se você continuar revoltado e fazendo tudo errado, vai continuar sofrendo. A resistência no mal é que nos faz sofrer. Quando a gente começa a entender que o bem só nos faz bem, a gente para de sofrer. Isso é lei de causa e efeito. É uma lei divina. E é sempre assim. Então, para que a gente seja feliz, basta que a gente tenha pensamentos e atitudes consolidados com a lei divina. Fazer o bem sem olhar a quem e buscar fazer o que é certo. Então, vamos investir em conhecimento, vamos investir em amor, vamos investir em sabedoria, porque aí a gente vai amando e realizando tudo o que Deus espera de nós. É simples assim. Viver não é difícil. A gente é que complica. E para terminar, 2 tópicos agora. Eu vou contar mais ou menos uma história que vai fechar essas provas e expiações para vocês entenderem de uma maneira melhor. Eram 2 bancários, caixas de banco, Jesuíno e Tobias. Eles trabalhavam no banco, eram caixas. Jesuíno era espírita, conformado com a vida, trabalhava no bem, buscava ajudar as pessoas, fazia tudo o que era certo e sempre tentava convencer Tobias de que a vida é muito boa quando se vive bem. Tentava mostrar para Tobias que nós estamos num planeta de provas e expiações e que se a gente fizer só o mal, nós não vamos vencer, mas com o bem a gente vai conseguir evoluir. E Tobias era certo que falava besteira, Jesus. Para com isso, eu não acredito nessa coisa de prova e expiação. Aliás, eu nem sei o que é isso. Eu sei que eu tenho que trabalhar com muita dificuldade
para levar o pão de cada dia, nesse mundo de maldade, nesse mundo onde cada um só quer levar o seu. Eu não quero saber, não. Religião é coisa do homem. Religião não é coisa de Deus, não. Eu vou cuidar da minha vida, eu sei que cuide da sua. E Jesuíno não desistia. Jesuíno, de vez em quando, Tobias, vamos lá na casa espírita, vamos ouvir a Sueli falar, você vai compreender o que é prova, o que é expiação. E Tobias fala que nada, que a mulher fala demais, vou lá não, quero não. E assim ia. Um belo dia, Jesuíno estava envolvido no seu caixa, cuidando dos seus papéis, e ele escutou Tobias: Jesuíno, meu amigo, vem aqui no meu caixa, por favor. Antigamente, era aqueles caixas grandões, parecia uma gaiola, né? Cada um ficava no seu, quietinho lá. E Jesuíno foi correndo, chegou lá e falou: o que foi, Tobias? Tu tá branco, parece uma cera, tu viu um fantasma? E Tobias falou com ele: não brinca com essas coisas, Jesuíno. Tem um rombo aqui no meu caixa, tem uma diferença de 6 salários meus. Eu estou perdido. Eu não encontro essa diferença. Eu não sei o que vai ser de mim. Eu não tenho como pagar essa diferença. Meus filhos vão passar fome, eu vou ficar desempregado. Ele entrou em desespero. E Jesuíno falou para Tobias: olha, Tobias, vamos com calma. Você deve ter feito as contas erradas. Vamos sentar. Jesuíno, como bom espírita, como uma pessoa que vivia com a sua vida pautada no bem, gastou horas lá ajudando Tobias a fazer e refazer as contas para descobrir onde estava o erro do caixa. Quase final do expediente, nada de encontrar diferença. Tobias já estava arrasado e Jesuíno falou para ele assim: meu amigo, vamos para casa, já é tarde, vamos dormir. Eu não vou conseguir dormir essa noite, eu vou ser demitido. Não vamos contar nada para o gerente hoje. Vamos para casa, você pensa melhor, amanhã a gente refaz as contas. Vai que você deu esse dinheiro para algum cliente e ele vem devolver. E Tobias deu aquele riso sem graça, falou: você é muito ingênuo, Jesuíno. E Jesuíno falou com ele: mas de qualquer forma, se a gente não achar, eu tenho umas economias lá em casa. E aí a gente faz assim: eu te ajudo com as minhas economias, você me paga como e quando puder, mas perder o seu emprego você não vai. A gente trabalha mais tempo, faz hora extra, nós vamos conseguir vencer essa junta. E aí Tobias falou: você é um grande amigo. Ele falou: agora, vou te falar só uma coisa, das duas uma, se for um espírito em prova, ele vem devolver. Se for um espírito em expiação, pode esquecer. Ele vai pôr ele no bolso e vai sumir. Dia seguinte, chegaram os dois para trabalhar. Tobias havia passado a noite em claro, desesperado, não sabia como repor aquele dinheiro. O amigo ia lhe emprestar o dinheiro, mas como ele ia pagar o amigo? Como ele ia fazer? O salário era a conta da família comer, como que ele ia pagar? E ele estava, a cabeça atordoada, começou a tentar ali, fazendo o serviço, recebendo os clientes, mas a cabeça estava virada. De repente chegou uma senhorinha: moço, o senhor me atende agora? Ele falou: senhora, eu estou muito ocupado, se não for muito importante, eu prefiro que a senhora aguarde. Ela falou: mas é importante sim, o senhor me atende? Ele: pois não, o que a senhora deseja? Porque ele era um cara carrancudo e tudo, mas educação ele tinha, graças a Deus, pelo menos isso, né? E aí a doninha chegou e entregou ele um pacote. E falou: é que ontem eu vim aqui tirar um dinheirinho. Só que quando eu cheguei em casa, tinha um dinheirão na minha sacola. E eu fiquei assustada. Falei: nossa, eu tenho que ir lá devolver para o moço. Quando ele abriu o pacote, era exatamente a quantia que faltava no seu caixa. Ele olhou para aquele pacote, olhou para aquela senhora, subiu no caixa e gritou: Jesuíno, Jesuíno, é um espírito em prova, Jesuíno, não é em expiação. Ele aprendeu. E desde aquele dia, ele começou a estudar a doutrina espírita, foi um homem mais benevolente, mais indulgente,
um homem que perdoava, foi um homem que entendeu que as provas e as expiações, elas vêm para nos ensinar. Então, meus irmãos, se você estiver sofrendo alguma dor, entregue ela nas mãos de Deus. Aprenda com ela. Com certeza, seja prova ou seja expiação, você vai vencer. Eu quero terminar com um poema de Braulio Bessa. E eu vou ler porque também eu não sei tudo, né? Não sei decorar tudo, não. Vocês me permitem ler? Tudo é sentimento. Outro dia, acordei cedo. O sol nem tinha raiado. No terreiro lá de casa, escutei um cochichado. Curioso, cheguei perto, para modo de saber ao certo o que era conversado. Falavam da violência que o mundo vem sofrendo, da conta que o povo paga sem querer está devendo, e de como a maldade, em toda velocidade, todo dia está crescendo. Foi aí que eu percebi que era uma reunião, virtudes e sentimentos debatendo essa questão. E a razão disse à bondade, só se muda a humanidade consertando o coração. A paz também estava lá, já que a paz é um sentimento. Ferida e chorando muito, naquele exato momento, decidiu pedir ajuda e disse, ou o homem muda, ou aumenta o sofrimento. Nessa hora levantou a tranquila paciência, dizendo que conseguia evitar a violência, mas estava complicado, nesse mundo estressado, usar a consciência. Foi quando se ouviu a voz firme e forte do respeito que disse: a violência é irmã do preconceito. Respeitando o diferente, o homem anda para frente. Talvez esse seja o jeito. A honestidade disse: você tem toda a razão, mas acrescente nessa lista o fim da corrupção. O retorno é garantido se o dinheiro for investido numa boa educação. Eu continuei ouvindo quando o perdão falou: ah, se o povo me usasse como um homem me usou, ensinando uma lição, derramando seu perdão a quem lhe crucificou. A sabedoria eufórica abraçou-se com o perdão e gritou: só tem um jeito, é fazer uma inversão, vivendo bem diferente, sentindo mais com a mente e pensando com o coração. Com um vestidinho verde, avistei uma criança, dizendo: eu acredito nessa tão sonhada mudança, e um dia vamos sorrir sem pensar em desistir, pois meu nome é Esperança. Já no fim da reunião, levantou-se um senhor com um crachá na camisa, escrita a palavra amor, e disse: nossa mistura é sim a única cura que alivia a nossa dor. É unindo a esperança, a paciência, o perdão, o respeito, a sabedoria, a bondade e a razão, restaurando a paz no mundo, guardando tudo no fundo da mente e do coração. Muito obrigada a todos e que a gente possa levar para casa os ensinamentos da noite de hoje. Muito obrigada pela oportunidade.